Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje a aula sobre o metabolismo de proteínas e aminoácidos. As proteínas e aminoácidos, quando são ingeridas, elas são digeridas principalmente no estômago pela ação do ácido clorídrico e as enzimas chamadas pepsinas. Essas enzimas elas estão inertes na forma de pepsinogênio e pela ação do ácido clorídrico elas são ativadas então em pepsinas que fazem a digestão de proteínas. Então, elas quebram as proteínas em peptídeos, que são sequências menores de aminoácidos, e em aminoácidos livres. Então, no estômago, nós temos dois componentes importantes para a digestão de proteínas: a pepsina e o ácido clorídrico. A partir do momento em que essas proteínas são digeridas, elas são absorvidas pela mucosa intestinal e os aminoácidos, na sua maioria, precisam de transportadores na membrana epitelial das células do intestino delgado. O intestino delgado é o local onde ocorre a maior parte da absorção de dipeptídeos e aminoácidos. Então, os aminoácidos eles podem ser classificados conforme a sua carga em aminoácidos neutros, aminoácidos carregados positivamente e negativamente. A partir daí, nós temos a absorção deles a partir de transportadores de membrana para o sistema venoso, que a gente chama de sistema venoso portal, que leva então esses aminoácidos diretamente ao fígado. Os aminoácidos ingeridos, eles podem ser divididos em duas classes, conforme a necessidade da sua ingestão. Então, se o aminoácido ele não é produzido pelo corpo humano, ele é um aminoácido essencial, pois é essencial que se ingira esse aminoácido na dieta. Nós temos a histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e a valina como aminoácidos essenciais. O corpo não produz, então eles são essenciais na dieta. Temos ainda os aminoácidos não essenciais, que são a alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico ou aspartato, cisteína, ácido glutâmico ou glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Estes aminoácidos são produzidos normalmente a partir de outros aminoácidos, através de um processo que nós chamamos de transaminação, que nós vamos ver hoje no decorrer dessa aula. Então, os aminoácidos proteicos são 20 e dentre eles nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais. Todos são essenciais para a síntese de proteínas pelo ser humano, pois todas as proteínas do ser humano são proteínas de alto valor biológico, pois contêm todos os aminoácidos proteicos, esses 20 listados sendo essenciais ou não essenciais. Então, ser essencial ou não essencial está relacionado com a necessidade deste aminoácido ser ingerido na dieta ou não, mas todos, sem exceção, são essenciais para a síntese das proteínas. Para que nós sintetizamos proteínas, nós precisamos de alguns fatores. O estado alimentado é o momento em que ocorre a maior síntese de proteínas pelas células. Então, quase todas as células têm ali um aumento da síntese proteica pela ação de um hormônio que nós chamamos de insulina, né? Que é um hormônio anabólico. Então, nós temos ali uma grande quantidade de hormônio, que é o estímulo para sintetizar a proteína, e temos também uma grande quantidade de aminoácidos, que são essenciais, né, matéria-prima para a síntese das proteínas. Então, para sintetizar proteínas, nós sempre precisamos ter duas coisas, necessariamente, que são hormônios e a oferta de aminoácidos. Os hormônios eles normalmente são chamados de hormônios anabólicos, pois aumentam a síntese de várias substâncias, dentre elas as proteínas. Entretanto, existem hormônios catabólicos que também
estimulam a síntese de proteínas, como por exemplo o cortisol. O cortisol ele estimula a síntese de várias proteínas e a degradação de outras proteínas. Então nós temos hormônios como os principais fatores de transcrição, que são moléculas que iniciam a síntese das proteínas. No estado alimentado, nós temos uma maior oferta de aminoácidos vindos da dieta, por isso que neste período nós temos normalmente a maior síntese de proteínas em todos os tecidos. Mas a síntese de proteína ela ocorre constantemente no organismo. A síntese proteica ela é chamada de proteogênese e ela é então estimulada por vários hormônios. A proteogênese ela inicia no núcleo da célula com o que a gente chama de transcrição. A transcrição é um processo em que ocorre a cópia de uma porção do DNA que corresponde ao código para a síntese de uma proteína. Então, esta porção do DNA que codifica a síntese de uma proteína, ela é transcrita em um RNA mensageiro que consegue então sair do núcleo da célula e se direcionar a uma organela chamada ribossomo no citoplasma. O ribossomo, ele tem ali um RNA ribossômico que se liga ao RNA mensageiro e inicia então o processo de tradução. Então vamos traduzir a mensagem que está vindo do núcleo da célula. O RNA mensageiro traz a informação e o ribossomo, através da ligação com o RNA ribossômico, traduz esta informação através da síntese de uma proteína, resultando, no caso, na síntese de uma proteína. A síntese da proteína ela ocorre, então, dentro dos ribossomos. Onde que age o hormônio, então? O hormônio age lá no DNA, estimulando a cópia de determinada sequência de códigos para a síntese de proteínas, né? Então, essa sequência de códigos ali, esse código é o que a gente chama de gene, né? Por isso que a gente tem a transcrição gênica. Cada gene codifica a síntese de uma proteína, tá? E aí, os aminoácidos que estão dentro da célula, eles vão ser ligados em uma molécula chamada RNA transportador, que justamente transporta cada aminoácido para o ribossomo e liga então um aminoácido no outro, resultando na síntese de uma proteína. Então essa foi uma explicação bastante superficial da proteogênese, mas que envolve todos os processos de síntese proteica. Já o catabolismo proteico, ele ocorre principalmente quando se diminui a oferta de aminoácidos ou a oferta de glicose para as células. Então, quando você tem períodos de jejum muito prolongado, ou quando você tem períodos de atividade física intensa, ou quando você ingere uma quantidade muito grande de proteínas, e você não consegue usar todas essas proteínas, todos os aminoácidos provenientes dessa proteína para sintetizar as suas proteínas, porque você ingeriu proteína demais, esses aminoácidos em excesso, eles vão ser armazenados na forma de gordura e eles iniciam assim a oxidação, eles são inicialmente oxidados, degradados, para que eles possam ser convertidos em gordura, tá? Proteína não existe na forma de armazenamento. Nós só produzimos proteínas funcionais, tá? A degradação das proteínas ocorre principalmente num local da célula chamado proteossoma. Então, o catabolismo proteico e de aminoácidos, agora não mais, né, vindo da dieta, porque daí não é catabolismo, é dentro das nossas células. O catabolismo proteico e de aminoácidos, ele ocorre, então, em duas situações. Quando a glicemia está diminuída, principalmente pelo efeito do cortisol, mediante algum tipo de estresse, e quando a oferta de aminoácidos da dieta é maior do que a oferta de carboidratos e lipídios, sendo necessário, então, que se degrade aminoácidos para produzir energia ou
para produzir gordura. O destino dos aminoácidos após eles serem quebrados. Eles são oxidados ou para produzir energia, então eles são degradados em CO2 e água. Eles servem como substrato para a síntese de glicose, são os aminoácidos glicogênicos. Aminoácido glicogênico é aminoácido usado para a síntese de glicose. Ou eles são usados para sintetizar corpos cetônicos. São os aminoácidos cetogênicos. Então, durante o jejum prolongado, nós temos a produção de ácidos, e estes ácidos, eles são chamados de corpos cetônicos. Eles são produzidos a partir do excesso da degradação de ácidos graxos. E aí a gente tem a produção desses ácidos. Normalmente, quando a gente está com tanta fome que tem dor de cabeça, é porque o nosso sangue já está levemente ácido e isso estimula os receptores de dor presentes nas meninges, que são membranas que revestem o sistema nervoso. E aí, esses receptores de dor são estimulados e geram, então, o que a gente chama de dor, tá? De cabeça, certo? Neste caso, nós temos aumento da síntese de corpos cetônicos no corpo. O catabolismo de aminoácidos, ele se dá através da transferência, né? Todo aminoácido possui um grupamento amina, e esse grupamento amina, contendo nitrogênio, ele não é utilizado para nada no organismo, a não ser para a síntese de novos aminoácidos, ou vai ser excretado na urina na forma de ureia. Então, quando eu preciso produzir energia, ou quando eu preciso produzir glicose, ou quando eu preciso produzir corpos cetônicos, eu preciso me livrar do nitrogênio dos aminoácidos. A partir do momento que o aminoácido perde o seu grupo amina, ele vira um cetoácido. Então, aqui nós temos a demonstração de aminoácidos sendo degradados, ou a partir do momento que eles perdem o seu grupamento amina, eles se tornam cetoácidos. Dentre eles, nós temos os intermediários do ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, como o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o fumarato, o oxaloacetato. Então, estes intermediários, eles são produzidos a partir da degradação de determinados aminoácidos e eles entram então no ciclo de Krebs para formar energia, tá? Estes aminoácidos eles são chamados de glicogênicos, porque todos eles podem dar origem à glicose se esta degradação ocorrer no fígado, porque o fígado é capaz de fazer gliconeogênese. Então, se a degradação, o catabolismo de aminoácidos ocorre no fígado, os aminoácidos que dão origem ao alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxaloacetato e ao piruvato são aminoácidos que podem originar glicose, por isso eles são chamados de glicogênicos. Temos ainda os aminoácidos que formam o acetil-CoA. Todos os aminoácidos que formam o acetil-CoA, eles são aminoácidos cetogênicos. São aminoácidos que, quando num período de excesso de glucagon, liberação de glucagon na corrente sanguínea, eles são degradados e dão origem aos corpos cetônicos. Por isso, eles são chamados de cetogênicos. A partir do momento, então, em que um aminoácido ele é utilizado para produzir glicose, ou para produzir energia, ou para produzir corpos cetônicos, ele precisa necessariamente perder o seu grupamento amina, e isso ocorre sempre nas células em que utilizam aminoácidos para outros fins que não seja a síntese proteica. A síntese proteica é o único destino do aminoácido em que ele fica íntegro. Então, a partir do momento em que ele é utilizado para outra função que não a síntese proteica, ele precisa perder o seu grupamento amina. E ele faz isso através da liberação deste grupamento, ou mais precisamente da transferência do grupamento amina
para outras moléculas, chamadas cetoácidos. Então, a gente possui várias aminotransferases nas células musculares, hepáticas e extrahepáticas, que fazem essa transferência da amina de um aminoácido para um cetoácido. Então, aqui nós temos um exemplo de proteínas musculares sendo utilizadas para outros fins que não síntese proteica. Então, as proteínas, elas estão sendo degradadas em aminoácidos e, a partir daí, os aminoácidos estão liberando seus grupamentos amina, que formam, então, pelo caráter alcalino que esse grupamento amina tem, o íon amônio. Isso faz com que nós tenhamos a ativação das aminotransferases. Então, as aminotransferases, elas vão pegar esse amônio e vão incorporar esse amônio num ácido chamado alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, a partir do momento em que tem um grupamento amina ligado à sua molécula, ele forma o glutamato. A partir daí, a alanina aminotransferase se liga a esse glutamato e a uma molécula de piruvato e transfere a amina, novamente, do glutamato agora para o piruvato, liberando o alfa-cetoglutarato e um aminoácido chamado alanina. A alanina é a forma segura de transportar nitrogênio na corrente sanguínea, uma vez que o amônio ele é extremamente tóxico ao organismo, principalmente porque ele atravessa a barreira hematoencefálica, chegando e atingindo os neurônios, podendo causar lesão neuronal. Então, quando os músculos eles são estimulados a quebrar as suas proteínas, que a gente chama de proteólise muscular, eles liberam aminoácidos. Estes aminoácidos eles vão sendo degradados pelas células para a produção de energia e o nitrogênio não faz parte da oxidação para a produção de energia. Todas as moléculas elas são liberadas do organismo através de CO2 e água. Então, ali no CO2 e água a gente não tem nitrogênio. Por isso, os aminoácidos eles precisam de uma forma segura de transportar nitrogênio pela corrente sanguínea. Quase todo nitrogênio produzido na célula muscular trafega até as células extramusculares, trafega pela corrente sanguínea e principalmente em direção ao fígado, na forma de alanina, uma vez que existe uma grande quantidade da alanina aminotransferase nas células musculares para a produção, então, deste aminoácido. Uma vez que o aminoácido alanina chega ao fígado, existe a mesma enzima, alanina aminotransferase, que faz a transferência do grupamento amina da alanina novamente para o alfa-cetoglutarato, liberando glutamato e piruvato. O piruvato é utilizado para a formação de glicose, via gliconeogênese, e o glutamato entra num ciclo de reações para a formação de ureia. Este ciclo de reações é chamado de ciclo da ureia, para a produção de ureia ou conversão do amônio do aminoácido em ureia, forma não tóxica e forma de eliminação de nitrogênio nos mamíferos. Outra forma de se transportar nitrogênio, principalmente de células neuronais, sempre que se degrada aminoácidos em células neuronais e se libera amônia no sistema nervoso central, há a incorporação através da presença de uma enzima chamada glutamina sintetase, a incorporação deste amônio em uma molécula de glutamato. Então, ali em cima nós temos uma molécula de glutamato, que através da ação da glutamina sintetase faz a adição de mais um grupamento amina no glutamato, formando então glutamina. A glutamina, ela atravessa a barreira hematoencefálica e ela chega no fígado, levando então o nitrogênio até o fígado
para que este nitrogênio seja então convertido em ureia para ser eliminado do organismo. Então, como ocorre essas reações? A transaminação. A transaminação ela é uma reação que ocorre sempre entre um aminoácido e um alfa-cetoácido. Então, esse aminoácido possui um grupamento amina, um nitrogênio em que ele precisa se livrar, ele não pode ter esse nitrogênio para seguir na sua metabolização. Então, ele vai transferir este nitrogênio para o alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido, recebendo o nitrogênio de qualquer aminoácido, ele se torna glutamato. A partir daí, o aminoácido sem o nitrogênio vira então um cetoácido que pode dar origem à glicose, à energia ou a corpos cetônicos. Isso ocorre em todas as células que precisam de aminoácidos para a produção de energia, por exemplo. No caso do fígado, além da produção de energia, a produção de glicose e corpos cetônicos. Ainda exclusivamente no fígado, nós temos um mecanismo chamado de desaminação. Então, a transaminação é quando transfere o grupamento amina de um aminoácido para um cetoácido. A desaminação é a liberação do grupamento amina livre do glutamato e a formação de amônio, né, com a incorporação de um hidrogênio ao grupamento amina, tá? Então, no fígado existe uma enzima dentro das mitocôndrias chamada glutamato desidrogenase. A glutamato desidrogenase é responsável pela desaminação dos aminoácidos glutamato e liberação do nitrogênio livre, o que não ocorre nas outras células, porque as outras células não possuem glutamato desidrogenase. Então, nós temos dois processos para a metabolização de aminoácidos. A transaminação, que é a liberação da amina, transferência da amina para um cetoácido, liberando um esqueleto carbônico desse aminoácido para que ele seja utilizado para produzir energia, ou se estiver no fígado, além de produzir energia, glicose e corpos cetônicos. E nós temos o processo de desaminação que ocorre só no fígado e que tem a função de liberar do glutamato exclusivamente, pela ação da glutamato desidrogenase, a amônia, né, o amônio livre dentro da mitocôndria, tá? Normalmente esse amônio livre ele não chega na corrente sanguínea, porque logo ele entra num ciclo de reações chamado ciclo da ureia, que o converte então em ureia, que é a forma menos tóxica e a forma desse nitrogênio ser eliminado na urina. Então aqui nós temos a representação do ciclo da ureia, que ocorre exclusivamente no fígado, tá? Então olha só, ali nós temos três origens de nitrogênio. A glutamina, que nós falamos, dos tecidos extrahepático, tecido nervoso, ela pode trazer nitrogênio. Ela entra na representação ali em cinza mais claro, nós temos uma mitocôndria. A glutamina, ela entra na mitocôndria e forma, então, glutamato. Nós temos a alanina chegando do músculo, trazendo nitrogênio. Então, no citoplasma da célula hepática, ela sofre uma transaminação, liberando piruvato, que vai ser usado para produzir glicose, e glutamato, que entra na mitocôndria. E nós temos aminoácidos, vários aminoácidos, que também sofrem transaminação, qualquer um dos aminoácidos proteicos, e que liberam, então, glutamato, né? E aí nós temos, então, glutamina e glutamato entrando nas mitocôndrias. A partir do momento em que eles entram nas mitocôndrias, nós temos, então, a liberação do nitrogênio na forma de amônio, seja pela glutamina, seja pelo glutamato, pela ação
da glutaminase, no caso da glutamina, e do glutamato desidrogenase pela ação no glutamato. Então, a gente tem a liberação de amônia. Qualquer fonte de aminoácido que precise liberar nitrogênio, que precisa ser usado para qualquer outra função que não seja síntese proteica, vai liberar amônia, e essa amônia vai se ligar ao alfa-cetoglutarato, liberando glutamato. O glutamato entra na mitocôndria e libera o amônio livre novamente. Dentro das mitocôndrias do tecido hepático e exclusivamente no fígado, existe uma enzima chamada carbamoilfosfato sintase. A carbamoilfosfato sintase, ela dá origem a partir da ação do bicarbonato e de 2 ATPs a uma molécula chamada carbamoilfosfato. O carbamoilfosfato inicia o que nós chamamos de ciclo da ureia. Então, ali representadinho, nós temos o nitrogênio sempre dentro de um quadradinho azul, o nitrogênio que veio lá dos aminoácidos, tá? Então, ali a formação de carbamoilfosfato. O carbamoilfosfato vai sofrer ação e união ao aminoácido não proteico ornitina. Então, carbamoilfosfato se liga à ornitina, formando citrulina dentro da mitocôndria. A partir daí, nós temos a saída da citrulina de dentro da mitocôndria e a sua reação com o aspartato. O aspartato reage com a citrulina, formando arginino succinato. O arginino succinato é clivado em fumarato, que vai para o ciclo de Krebs, e arginina. A arginina, por sua vez, é clivada, quebrada em ureia e ornitina novamente. A ornitina entra novamente na mitocôndria para dar origem a novo ciclo da ureia. E a ureia é, então, jogada na corrente sanguínea, né, secretada para a corrente sanguínea, onde ela vai ser eliminada depois que passar pelos rins na urina, tá? A conversão da amônia em ureia é extremamente importante, porque a amônia é extremamente tóxica, né, principalmente para o sistema nervoso central, podendo também ser eliminada na urina. E a ureia é a principal forma de eliminação de nitrogênio nos mamíferos, sendo menos tóxica, não atravessa a barreira hematoencefálica e é excretada também na urina. Ok? Então, com isso, nós terminamos todas as vias metabólicas previstas para este semestre.